como funciona o novo haki que quebra ou anula poderes de Akuma no Mi que tem como característica raios brancos. O Akainu consegue vencer qualquer um dos Yonkous? Quais são as 3 Akuma no Mi que faltam para o bando do Teach? E o Luffy vai deixar de utilizar seus outros Gears agora que ele tem o Gear 5 e a sua transformação natural? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder as perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Deixe sua pergunta para o próximo Sugeki Responde que eu vou estar vendo e posso responder aqui em vídeo. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Canal Performance perguntou: só eu achei o haki do Law conseguir reverter os efeitos da Akuma no Mi do Dokiki algo muito forçado na história? Sei lá, achei muita forçação de barra pra mim, pois se for assim, todos que têm um bom haki vão anular qualquer usuário de fruta. Bom, essa é uma opinião válida, até porque o uso desse haki é meio novo, ou utilizar dessa forma é meio novo dentro do mundo de One Piece, mas é algo já estabelecido pelo próprio haki. Por quê? Porque o haki é um poder que faz você se proteger de ataques inimigos, quanto também ignorar poderes de Akuma no Mi para você conseguir atingir o corpo real dos seus inimigos. Então, se o poder não está sendo utilizado no corpo dos seus inimigos, como é no caso de uma Logia, onde você ataca e acerta o corpo real dele, mas está sendo utilizado em você, também vai anular poderes de Akuma no Mi. Só que não é bem assim. Não é um cara que tem um haki forte vai anular um poder de Akuma no Mi. Até porque tem poderes que são absurdamente fortes, que necessariamente necessitariam de muito haki para isso. Por exemplo, o Law conseguiu anular a fruta do Dokiki. O que isso significa? Significa que o haki do Law é equiparado ao do Dokiki, que é o usuário dessa Akuma no Mi, e ele ainda assim teve que botar muita força, ou teve que utilizar o haki efetivamente para isso, e aí ele conseguiu quebrar o poder do Dokiki. Mas, por exemplo, com o Kaido e Big Mom, as habilidades mais usuais da OP no Mi não funcionaram neles, até porque o Law disse que não poderia teleportá-los. Só que habilidades mais fortes dessa Akuma no Mi funcionaram. Por exemplo, aquela espada de luz do Law conseguiu afetar o Kaido, dar dano nele. Então tem habilidades de Akuma no Mi que podem ultrapassar isso, mas não são todas as habilidades usuais. O do Dokiki, por exemplo, pode ter sido a habilidade mais básica da sua Akuma no Mi, e ele pode ter habilidades mais fortes que vão necessitar de mais haki, e se o Law não conseguir ter esse haki para quebrar, ele não vai conseguir quebrar, e vai ser afetado por essa outra doença, uma doença mais forte que o Dokiki pode criar. Mas esse é um uso que já foi apresentado dentro do mundo de One Piece, só que não está sendo aplicado a quem tem o poder, e sim a pessoa que é vítima do poder, que no caso foi o Law. O chefe da Passione perguntou: mano, eu não acho que as versões do Vegapunk sejam ciborgues, e sim pessoas geniais que o Vegapunk contratou como seus aprendizes ajudantes, que receberam a honra de serem nomeados como Vegapunk, com o Vegapunk ensinando tudo o que ele pode para cada um, e lhes dando uma profissão e a capacidade de comunicarem entre si, com cada um melhor que o outro em uma área específica. Essa possibilidade é muito boa porque vai contra tudo que a gente já está pensando ou está imaginando, que todos os clones do Vegapunk sejam ali ciborgues ou realmente pessoas que foram clonadas e ele transplantou a sua parte do seu cérebro, uma cópia do seu cérebro para essas pessoas e aí elas se denominaram Vegapunks. Mas pode ser que não seja isso. E o Vegapunk, como sendo cientista o maior cientista dentro do mundo de One Piece, ele sempre atrai pessoas inteligentes querendo trabalhar com ele. Assim como aconteceu com os Mads. Nós temos lá o Queen, nós temos o Judge, nós temos o Caesar. Todos eles trabalharam com o Vegapunk nos Mads e muito provavelmente porque o Vegapunk era um gênio. Então pode ser que tenham outras pessoas que eram gênios também e sempre quiseram seguir o Vegapunk. E aí chegou um ponto em que eles ganharam um título honorário de Vegapunk. E a questão de se comunicar entre si é o mais básico. Até porque é só uma antena no ouvido que eles se comunicam. Não é como se a inteligência estivesse ligada. Mas eu gostei dessa ideia pelo fato de ir contra tudo que a gente está pensando. Que eles podem ser clones que o Vegapunk fez
e transmitiu parte do seu cérebro, da sua inteligência, para cada um deles, ou seus sentimentos, ou alguma coisa para cada um deles. Vai contra, então eu gostei dessa ideia, ou dessa possibilidade. Fábio Christian perguntou: por que um almirante não pode derrotar um Yonkou? Um mero comandante como o Zoro deu um golpe que o Kaido tremeu na base. Imagina o golpe mais poderoso do Akainu. Ryokugyu estava sozinho em Wano e foi usado para hypar o filme do Shanks. Jinbe já humilhou a Big Mom várias vezes. Kizaru brincaria com ele do mesmo jeito que brincou com Barba Branca. Bom, eu já respondi várias perguntas em relação a Yonkou versus Almirante, e eu sempre tendo a acreditar que os Yonkous estão acima, mas eu não acredito em muitas das coisas que você falou nessa pergunta. A primeira é por que um almirante não poderia derrotar um Yonkou? A gente nunca disse isso. A gente diz que em nível de poder a gente considera, ou pelo menos eu, considero os Yonkous acima. Mas em uma batalha no X1, vários elementos podem acontecer, ou várias coisas podem acontecer durante a batalha, que pode dar a vitória para um almirante frente a um Yonkou, dependendo do estado do personagem, do seu emocional, do momento da batalha. Por exemplo, a batalha do Akainu versus Barba Branca, o Akainu não tinha conseguido ferir o Barba Branca até o momento em que, situacionalmente, ele sentiu dor no peito, caiu de joelhos e ficou com a guarda baixa. O Akainu foi lá e acertou. Em um momento desse, em uma batalha contra outro Yonkou, poderia acontecer a mesma coisa e esse ser um dano fatal, ou que poderia levar a vitória do Akainu frente a um Yonkou. Então, batalhas no X1 são situacionais. Então, a gente pode dizer que um almirante pode vencer um Yonkou, dependendo do X1 ou das condições do X1. Mas a gente tende a acreditar que os Yonkous em nível de poder são acima que os almirantes. Isso pelo menos pra mim. O Zoro deu um golpe no Kaido que ele tremeu na base. Na verdade, ele só se espantou que o ataque conseguiu dar uma cicatriz nele, ou aumentar a sua cicatriz. Mas o próprio Zoro falou que ele queria que o Kaido pelo menos caísse de joelho, coisa que não aconteceu. E o Kaido continuou lutando de boa como se nada tivesse acontecido. Então é mais uma falácia da sua pergunta. O Ryokugyu foi para Wano porque ele quis. O Akainu não deixou ele ir. Ele foi porque ele quis, porque achava que iria derrotar todo mundo. E esse era o propósito dele. Imagina só, ele nunca foi para Wano, ou sempre disse que o Kaido mantinha a marinha, o governo mundial fora do país de Wano, porque ele era um Yonkou. Aí ele vê que os Supernovas derrotaram os Yonkous, dois juntos, e aí a ideia dele, a maravilhosa ideia, foi ir lá bater de frente com todo mundo. Com o Luffy desperto, Zoro Haki do Rei, Sanji, Genis, Jinbe, Yamato, Momonosuke adulto, todos os bainhas vermelhas, Lau, Kid, todos... Ele foi querer enfrentar todo mundo. Tu acha que é mais humilhante ele ter sido expulso pelo Haki do Rei do Shanks, ou ele apanhar para todo mundo, que era o que iria acontecer? Até porque os Mugiwaras estavam esperando para ver se os Bainhas Vermelhos iriam precisar de ajuda, para assim eles entrarem em ação. Outra coisa da sua pergunta é que o Jinbe sempre humilhou a Big Mom. Eu vejo isso mais como uma saída do Oda para que a Big Mom não matasse os personagens em diversos momentos, tratar ela como um meme e tirar ela da batalha. Porque se quisessem enfrentá-la de frente, todo mundo iria morrer. Então esse é um momento de gag onde o Oda tira a Big Mom, ou já fez isso em vários momentos, para que ele não tenha que lidar com a Big Mom no campo de batalha, porque ela mataria todo mundo. Então nós temos essas várias questões que você levantou na sua pergunta, e esse é o motivo do que eu acredito Yonkou superior a Almirante. Mas isso não significa que no X1 um Akainu da vida não possa vencer um Yonkou. No X1 tudo pode acontecer. A Seoi perguntou: Lucas, no mundo de One Piece é afirmado dentro da obra que o Haki é bem raro, mas vemos muitos personagens que possuem esse Haki. Isso não contradiz esse fato? Na verdade não contradiz. Pega que o mundo de One Piece ele é gigante e cada ilha é como se fosse um planeta em Dragon Ball, por exemplo, que tem toda uma temática nova, várias pessoas novas. E tu pega aqui dentro desse mundo gigantesco que é o One Piece, um mundo quase infinito, porque o Oda já disse que em uma nova ilha ele pode trabalhar uma temática totalmente diferente da anterior ou da ilha anterior. Tu pega aqui dentro do mundo de One Piece existem bilhões de pessoas, e dentro dessas bilhões de pessoas, aqueles mais fortes estão navegando dentro da Grand Line. E esses mais fortes, eles querem o One Piece, ou eles estão na corrida pelo One Piece.
Então o que a gente vê agora no mundo, no cenário atual do mundo de One Piece, é os mais fortes se matando para que eles cheguem no topo e se tornem o rei dos piratas. Nós só estamos vendo os melhores. E os melhores, muito provavelmente, sempre vão ter o Haki do Rei. Porque eles têm a ambição de um rei. Eles querem chegar no topo. Então a Grand Line e os piratas que estão nela são um recorte bem pequeno do que é o mundo de One Piece, em toda a sua totalidade, ilhas temáticas e mundos novos a cada ilha que a gente entra, ou que o Oda nos apresenta. Pega de bilhões de pessoas, tem, sei lá, 14 pessoas com o Haki do Rei. Isso é muito pouco. E a gente tá vendo todos eles na Grand Line. E é por isso que dá a impressão que todo mundo tem Haki do Rei. Mas é porque eles estão todos juntos em uma corrida para chegar no topo. E é isso que a gente está vendo na atualidade dentro do mundo de One Piece. Então, não contradiz, não contradiz. Namie Blinker perguntou: agora que o Luffy despertou sua fruta, ele vai abandonar os outros Gears, já que o Gear 5 faz o papel deles de forma natural? Essa aí seria uma boa possibilidade se não tivesse um porém, e um porém bem perigoso. Se você abusar demais do seu despertar, o ser mítico ou o ser animal que está contido na fruta e que agora você possui, pode tomar o seu corpo. E basicamente foi isso que aconteceu com as bestas carcereiras de Impel Down. Imagina que elas sempre andam, a gente viu que elas sempre andam despertas, mas elas não parecem ter uma inteligência de alguma pessoa que comeu, ou de uma pessoa racional que comeu uma fruta. Até porque elas sempre andam despertas. O que significa? Significa que os animais contidos naquelas frutas dominaram o corpo da pessoa. E agora elas sempre andam despertas. E o Luffy, ele não pode utilizar o seu despertar sempre que ele for lutar. Porque pode correr o risco de um Nika, que não é o de 800 anos atrás, tomar o seu corpo. E aí sair fazendo loucuras dentro do mundo de One Piece, e aí o Luffy sempre vai andar desperto, mas não vai ser mais ele, vai ser o Nika. Então o Luffy tem que tomar cuidado com isso, ele não pode utilizar o seu despertar sempre, porque corre o risco dele ser dominado. Outro ponto é que o Luffy ainda não dominou o Gear 5, ou eu acredito que o Oda não trabalhou todas as temáticas ou poderes ou habilidades e capacidades que o Luffy pode ter no Gear 5. Ele só nos apresentou esse poder agora na luta contra o Kaido, mas eu acho que esse poder tem muito mais a ser explorado. Vamos imaginar que esse aqui é todo o potencial do Gear 5, daqui até aqui, esse percurso inteiro. E vamos dizer que na luta do Luffy contra o Kaido, ele percorreu só isso aqui. Então falta daqui até aqui, ó, pro Oda trabalhar no Gear 5. E aí é o que eu acho que ele vai trabalhar ao longo dos arcos até o final. Agora, em relação ao Gear 5 em si, o Luffy sempre que aprende um novo Gear, ele não domina completamente. E aí ele tem que utilizar os anteriores, até que em um momento crítico ele usa o seu maior poder. Aconteceu com o Gear 2nd, Gear 3rd, Gear Force e agora o Gear 5. Como o Luffy não dominou por completo, ele tem que utilizar os seus outros que ele já dominou para derrotar inimigos mais fracos, mas que também dão trabalho. E aí só os top tiers, que é os outros Yonkous, ele vai usar o Gear 5. Até que ele domine completamente também. Mas eu não vejo o Luffy descartando seus outros Gears. Eu vejo ele utilizando como um a mais. E aí, quando o inimigo forte chegar, Gear 5 neles. Vitor Costa perguntou: salve Sogeking, você acha que o soco do rei do Elisabelo lá de Dressrosa pode ser a primeira demonstração de revestimento de Haki do rei? Isso surgiu na minha mente, pois mesmo o personagem sendo, entre aspas, fraco, ainda assim é um poder extremamente absurdo. E além de raios negros saírem do punho dele ao desferir o soco. Após seu uso, deixa o usuário extremamente exausto, muito parecido quando Luffy esgotou todo o seu Haki e foi derrotado quando abusou demais do revestimento do Haki do rei. Essa pergunta é bem interessante, eu fui até dar uma pesquisada porque eu não lembrava. E realmente saem raios negros depois que ele usa o seu ataque. Só que isso, ou eu tenho alguns pontos para responder, em relação a ser o primeiro ou a possível primeira vez que foi utilizado o revestimento do Haki do Rei. Um ponto é que esse ataque ele me parece mais físico do que espiritual, e o Haki vem do poder espiritual do seu usuário. Mas o Rei Elisabelo ele fica lá se preparando para lançar o ataque, ele fica se aquecendo para que ele lance o ataque. Então esse aqui pode ser um primeiro ponto que diga que não tem Haki do Rei ali, ou a gente não tem alguma característica que prova isso. Porque esse ataque, ele é um ataque físico, enquanto o Haki é um ataque espiritual. Mas um ponto que também comprova que não tem uso de Haki no Rei
nesse ataque do Elisabelo é pelo fato de que quando a pessoa usa o revestimento de Haki do Rei no seu punho, na sua clava, na sua espada, é que saem raios negros dessa coisa que está sendo revestida antes do ataque ou antes do choque entre ataques. Então, se tu for pesquisar as últimas batalhas, tu vai ver que antes do Luffy socar o Kaido, saem raios negros do seu punho que seguem o movimento. Quando a Yamato usa, quando o Kaido usa, quando o Zoro usa, saem raios negros das suas espadas e clavas. Então essa é uma característica que prova que antes do ataque ser lançado tem revestimento de Haki do Rei. E aqui no King Punch não tem. Mas tem os raios negros saindo depois que ele lança o ataque. O que é que pode ser isso? Pode ser um choque normal de Hakis do armamento. Porque quando ele vai atacar, ele ataca um personagem que estava indo atacá-lo. Então esse personagem muito provavelmente estava utilizando o Haki do armamento para atacá-lo. Mesmo que não seja o Koka, mas só a imbuição. E o Elisabelo pode saber ou pode ter a possibilidade dele estar usando a imbuição também. E quando tem esse choque entre Hakis, sai aqueles raios negros. E pode também ser só a potência do ataque dele, que é tão grande, e criou aqueles raios negros ao entrar em contato com outra pessoa ou um outro usuário de Haki do armamento. Essas são as possibilidades que eu penso para esse ataque, mas muito provavelmente não tem imbuição de Haki do Rei aqui. A Cássio Fonte perguntou: com a revelação de boa parte das Akuma no Mi do bando do Barba Negra, quais você acha que seriam os 3 últimos? Do Lafitte, Vasco Shot e Ávalo Bizarro. Cara, o que eu pude perceber quando foi revelado essas novas Akuma no Mi ali dos outros membros do bando do Teach, é que eles aparentemente não parecem ser poderes absurdamente fortes. Mas eles são poderes que dão possibilidades para que o Oda trabalhe eles da melhor maneira possível, para que assim eles se tornem os comandantes, os piratas na verdade, que vão bater de frente com os Mugiwaras na batalha final pelo One Piece, ou pelo título de Rei dos Piratas. Então nós temos ali um Van Auger, que tem a Akuma no Mi do teleporte. A Akuma no Mi em si não dá um poder absurdo para ele, mas aumenta muito as suas capacidades como um atirador. A do Jesus Burgers, muita gente reclamou que é só a fruta da força, mas muita gente já tem efeitos de forças absurdas dentro do mundo de One Piece, só que tendo a fruta da força, isso dá a possibilidade do Oda trabalhar com ele de uma maneira absurda, fazendo coisas que outras pessoas não conseguiriam fazer só com força bruta. Você já imaginou alguém conseguir levantar uma ilha inteira se tiver uma base fixa para fazer isso? Acredito que o Oda pode escalar a fruta do Jesus Bugs para chegar nesse ponto, e aí ele se tornar absurdo, ou ter o maior feito de força dentro da obra, levando em consideração a sua Akuma no Mi. Então eu aposto que para esses outros 3 Mugiwaras que ainda não tiveram suas frutas reveladas, eles podem ter poderes em que o Oda vai trabalhar, ou que o Oda vai trabalhar de uma maneira para torná-los mais fortes. Mas inicialmente esses poderes não seriam tão absurdos. Por exemplo, eu consigo pensar que o Lafitte, por ter aquelas asas, ele tem alguma fruta mítica do anjo ou alguma coisa do tipo que vai dar habilidades para ele, de habilidades míticas. Pode ser que esse seja um poder muito bom. A do Vasco Shot, que se eu não me engano é aquele tritão bêbado, acredito que uma fruta do desequilíbrio, as pessoas perdem os seus sentidos próximo dele, ou então a fruta de deixar as pessoas bêbadas, ou fazer com que elas perdam seus sentidos seja algo interessante que ele possa utilizar. E penso que o Vasco Shot pode ter tipo uma fruta da velocidade, porque ele aparenta, ou me lembra, quando eu vejo ele, me lembra muito poderes de raio, ou alguma coisa relacionada à velocidade. Então eu acredito que o Ávalo Pizarro, ele teria uma Akuma no Mi da velocidade, alguma coisa do tipo. São coisas que eu pensei levando em consideração essas outras Akuma no Mi, que não são poderes tão absurdos, mas que dão capacidades para que o Oda trabalhe da melhor maneira possível. Sumire Okambura perguntou: quem poderia estar governando o reino de Sobe se o Kuma abdicou ou foi destronado? Sabemos que o governo mundial ainda respeita a rainha viúva, que se parece muito com a Bonnie velhinha. Então pode ser alguém da família deles, tipo Kuma ter um outro filho ou ser o seu irmão mais novo. Partindo do pressuposto que tudo que a Bonnie falou sobre o Kuma é verdade, que ele é um dos companheiros ou um dos principais companheiros do Dragon e é muito respeitado dentro do exército revolucionário, tudo que falaram ou tudo que mencionaram sobre ele ser um rei tirano, que ele foi destronado, tudo isso parece mentira, ou parece que foi uma história inventada
para que o Kuma passasse por uma pessoa ruim e que nada de mal acontecesse com o seu reino. Como se ele realmente tivesse tomado toda a culpa e o reino não tem culpa de nada. Se isso realmente for verdade, ou se essa possibilidade for verdade, a gente pode imaginar que não que exista alguém que seja da família do Kuma e está governando, mas alguém que seja do trono, que é leal ao Kuma, está cuidando do país. E o reino, como um todo, as pessoas, elas confiam no Kuma e que um dia ele vai voltar como um rei. Assim como aconteceu em Alabasta, ou acontece em Alabasta. O rei Cobra morreu e a Vivi está desaparecida, mas o país continua lá e eu acredito que eles vão aguardar e eles estão sendo comandados pelas pessoas importantes do palácio, que são leais ao rei também, e eles vão esperar até que a Vivi volte, por exemplo, para que ela governe o reino mais uma vez, ou para que a família Nefertari governe mais uma vez. Eu acho que isso aconteceu com a Bonnie. A gente pode até imaginar que em um primeiro momento ela ficou no lugar do Kuma, mas depois que ela se tornou uma pirata, aí essas pessoas importantes do reino acabaram ficando com todo o comando do país até que o Kuma volte mais uma vez. Mas eu não consigo pensar em alguém que seja da família dele biológica para ficar no país, até porque ele é de uma raça diferente, foi falado nos últimos capítulos. E se ele tem um irmão, ou se ele tem um irmão mais novo, mais velho, ou até um filho, pode ser que o governo mundial iria atrás dessa pessoa por sua raça também, e por ser da mesma raça que o Kuma. Maurício Animes perguntou: se o Marco não tem as propriedades de uma Logia, como ele já foi cortado no meio em um ano, ou quase, e nem sentiu ou demonstrou dor nenhuma, a cura dele é mais rápida que os próprios sentidos de dor dele, ou ele já está com resistência elevada para dor pelo tempo que ele usa sua Akuma no Mi? Muito provavelmente a segunda possibilidade, ele já deve ter um grau elevado de sentir dor, e não é qualquer coisa que vá fazer com que ele sinta uma dor absurda quando ele é ferido fatalmente em sua forma de Fênix. Ou a gente pode pensar que a composição do seu corpo em Fênix é um fogo que cura. Então, normalmente, quando ele é cortado ou tem alguma parte do seu corpo cortado, aquilo que foi cortado era só a sua cura, entendeu? E aí ele só criou mais cura para compor o seu corpo. Porque, mais uma vez, o corpo da Fênix do Marco é um fogo de cura. Ou o seu corpo é composto por um fogo de cura. Uma chama de cura, no caso. Então, quando é cortado, é como se uma parte dessa cura tivesse sido perdida, mas ele vai lá e recompõe mais uma vez. A gente pode imaginar como essa possibilidade. Ou então, a que eu mais acredito é que ele tenha um grau elevado para sentir dor. E aí não é qualquer coisa que vai fazer com que ele pare por sentir uma dor absurda. Até porque, como um pirata, ele já deve ter passado por inúmeros campos de batalha onde ele foi ferido absurdamente e aí o seu grau de sentir dor foi elevado ao máximo. Então não é qualquer coisinha que vai funcionar no seu corpo. Essa é a possibilidade que eu imagino, mas aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. É com essa pergunta que eu encerro esse Sogeking Responde, e agora eu quero saber a sua pergunta para um outro vídeo. Já comenta aqui embaixo sua dúvida, sua pergunta que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Deixa lá no meu Instagram ou deixa lá na comunidade do canal também, sempre no mesmo post do Sogeking e do God Usopp. Se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e eu tô deixando aqui na tela final os 2 últimos vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!